Eu vou voltar lá. E eu estava me referindo a que esse segundo exemplo aqui se refere a uma... o x ele funciona como uma diagonal de um quadrado de lado 10. E a gente sabe que... Aqui eu vou refazer. A gente sabe que a diagonal do quadrado ela pode ser definida como o lado desse quadrado multiplicando por raiz quadrada de 2. E aí fecha todas, né? Porque o lado do quadrado é 10, e aí eu tenho 10 raiz de 2. Então, também é um formato para eu descobrir o valor do x. Então, se eu percebo ali que o x é a diagonal de um quadrado de lado 10, esse x é lado raiz de 2, 10 raiz de 2. Se eu não percebo isso, eu posso aplicar ali o teorema de Pitágoras. Então, na realidade, se percebe que a fórmula, né, vamos dizer assim, da diagonal do quadrado é uma decorrência de um caso especial do teorema de Pitágoras, onde os catetos têm o mesmo lado, têm a mesma medida, são congruentes. Tranquilo? É legal isso aí. Então, foi por isso que eu coloquei esse exemplo aí de propósito. E depois tem outro terceiro exemplo, que eu preciso calcular o x, e aí eu tenho que tomar cuidado, porque esse x agora, ele não é hipotenusa, como era nos outros exemplos. Aqui esse x ele é cateto. Mas, de igual forma, eu vou fazer aqui a aplicação do teorema de Pitágoras. Ip ao quadrado igual ket ao quadrado mais ket ao quadrado. A hipotenusa é o lado maior oposto ao ângulo reto, e aí eu sei que é o 17. 17 ao quadrado. O cateto, um deles pode ser o x, próprio x, x ao quadrado, e o outro cateto é o 15, 15 ao quadrado. 17 ao quadrado, isso dá 289. Se não me engano é isso, 289. Fazer bem devagar aqui, x ao quadrado mais 15 ao quadrado, 225, 15 vezes 15. 289 diminui-se 225, e aí eu fico com x ao quadrado. E aí, 289 menos 225 dá 4,664, x ao quadrado igual a 64, e o x é igual a raiz quadrada de 64. X igual a 8, nesse caso, centímetros. Tranquilo até aqui? Tranquilo, senhor. Na realidade, isso aí nós já fazíamos, né? Já aplicávamos isso. Muito bem. Sabe que isso aqui cai no Enem de vez em quando, tá? Não é muito raro, não, a aplicação direta do teorema de Pitágoras em uma situação. Eles gostam muito de questões de dobradura. É uma folha dobrada, tá? Então, sempre que tem uma folha dobrada, exercícios de folha dobrada, se faz imaginando esta folha antes da dobradura, antes de dobrar, né? Então, tu faz um raciocínio associativo, vamos dizer assim, entre a folha, como ela está agora, já dobrada, o desenho da dobradura, e antes da dobradura, a folha plana, inteirinha, sem a dobra. E aí tu consegue, a partir da análise dessas duas situações, consegue definir algumas medidas, e aí tu vai aplicar ali as relações necessárias. Geralmente, a relação é a relação de Pitágoras, tá? Eu acho que nós fizemos um exercício desse de dobradura lá na geometria plana com Pitágoras. Não fizemos esse exercício já? Do Enem? Que era uma folha dobrada. Vocês lembram ou não? Não? Minha memória é péssima. Péssima. Então eu não lembro. Eu acho que foi em 2019, acho que foi essa. A questão que era do origami, 2019, tá aqui ela. 2019. Deixa eu ver aqui. Documentos. Docs. Provas Enem. Que ano que eu falei? 2019. Aqui.
Eu estou abrindo a prova de 2019 aqui. Vamos catar a prova aqui. Eu vou aqui fazer uma... Vou compartilhar. Vou fazer um react, tá? É tipo assim, ó, ao vivo. Ó. Aqui eu vou compartilhar a prova. E aí eu vou procurar ver se eu acho aqui. Aqui está nas ciências ainda. Ciências da natureza, ciências da natureza, ciências da natureza. Aqui começou matemática. Aqui, ó. Tá aqui ela. Essa questão, deixa eu abrir um pouquinho mais. Essa questão aqui, ó. Certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ctrl C, pasta do Minervino, vou abrir aqui a lâmina base da turma de vocês, abrir com, aqui, colo, agora eu venho aqui, pego a outra parte da questão, que tem as alternativas, e colo também, e está montada a lâmina aqui. Montei a lâmina, vou salvar no dia de hoje. Salvar como? Tudo ao vivo, hein? Não sou Faustão, mas eu faço ao vivo também. Aqui, onde é que tá meu pai? Minervino, 2021, lâminas, 16 de setembro. E aí eu ponho aqui, Enem 2019. Salvo. E venho aqui e abro essa lâmina. Muito bem. Tô abrindo, tá? Tô abrindo a lâmina com a questão que eu falei. Aí, vou compartilhar. Essa aí. Opa, não é essa aqui, não. Essa aqui, ó. Essa aqui. Beleza. Tá na tela de vocês, né? Questão certinho? Essa aí? Sim, senhor. Beleza. Então diz assim, ó. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, kami, papel. Que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami. Utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros, assim começou a dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é igual a. Então, quer descobrir AE. Então, a minha pergunta, ó, a minha dúvida, o meu objetivo é calcular essa medida AE. Então, está aqui o meu X. E aquilo que eu falei para você. Senhor, a gente já não fez essa questão antes? Pois é, por isso que eu havia perguntado. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim também. Sim. Bom, mas só para continuar aqui rapidinho. Como é que eu faço a questão? Eu desdobro aqui, né? Imagina a folha desdobrada. Ó. Se eu desdobro, eu tenho isso aqui, ó. O triângulo dobrado está aqui. Aí eu já sei que essa medida aqui é o 12, né? Porque é a largura da folha. E eu sei que essa medida aqui, pô, essa medida aqui é 6. Por quê? Porque tudo isso aqui é 18. Ó. Se esse pedaço é o 12, aquele pontilhado para lá é 6. E aí eu tenho o meu triângulo retângulo aqui, ó. 12, 6 e a medida x para calcular. E aí é Pitágoras na veia. Hipotenusa x, x ao quadrado, igual um cateto 6, 6 ao quadrado, mais o outro cateto 12, 12 ao quadrado.
x ao quadrado igual a 36 mais 144, né? 12 vezes 12. É muito rápido? Não. X ao quadrado igual a 180. E aí isso vai ser a raiz 180. Aqui é legal assim, ó, para eu fazer esse... Claro que tem aquele processo, né, de decomposição aqui em fatores primos para fazer a raiz do 180. Mas também é possível aqui, ó, dentro de 180, tu enxergar raízes exatas como fator do 180. E quanto maior essa raiz exata que tu encontra, menos trabalho tu vai ter. E tu não precisaria fazer essa decomposição. Por exemplo, aqui a raiz maior que eu vejo dentro do 180 é o 36. 36 vezes 5. 36 vezes 5 dá 180. Mas se eu não enxergar o 36, mas eu enxergar o 9, já é um começo. Eu posso falar que x ao quadrado, vou botar aqui, ó, x, que é igual à raiz do 180, o x pode ser igual a 20 vezes 9. Olha só, eu tenho uma raiz exata aqui, 20 vezes 9, 180. E nessa raiz exata, eu já extraio, e esse 9 pula para fora como 3, né? Eu tiro a raiz do 9. E aí eu tenho isso 3 raiz quadrada de 20. É uma resposta. Mas essa raiz, se tu observar, ó, eu não tenho ainda. Não tem como resposta. Mas dentro do 20, eu tenho que verificar se eu não enxergo uma outra raiz exata dentro do 20. Como fator. E aí é fácil de ver, né? 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho 3 vezes o 5 e vezes o 4. E aí, de novo, ó, 4 é raiz exata. Aí eu corto aqui, ó, me sai, sai a raiz de 4, que é 2. Eu fico com 3 vezes 2 vezes 5. E aí fica 3 vezes 2, 6. Olha só que legal. 6 raiz de 5. Letra D. Então, isso é um jeito de achar essas raízes aí, que não são exatas, né? Tu pode fazer por fatoração e tu pode também fazer por essa espécie de conjectura aí, né? Buscar raízes exatas dentro do número e aí tu vai tirando até que não consiga mais. Entenderam o processo? Sim. Então tá. Muito legal. Legal isso, né, Matheus? Ah, bacana. Pensando assim, né? Eu gosto de fazer a faturação porque eu fazendo, né? Eu gosto de observar bastante, mas Tranquilo. eu já vi fazendo assim, né? E eu não consigo me acostumar a fazer assim. Isso é bem interessante. Sabe que isso é uma coisa que eu sempre digo para os alunos, que é o costume, cada um, durante o seu processo de estudo, durante sua formação, durante o seu processo de preparação para uma prova, o que acontece? A gente desenvolve a sua personalidade, o seu jeito de fazer. Isso é próprio, porque as pessoas são diferentes. A matemática propicia isso, a matemática propicia vários caminhos. E aí tu tem uma tendência, pelo modo como o teu sistema de raciocínio é estabelecido, tu tem mais ou menos um padrão a seguir, um caminho. É interessante que se conheça os outros caminhos, é interessante. Mas tu cria o teu padrão, a tua personalidade resolutiva, o teu jeito de fazer, que é diferente do outro. Então, uns resolvem de forma mais calma, mais compassada, outros resolvem mais afobadamente, mais rápido, mais direto. É o jeito dele. O importante é que nós saibamos como é que é o nosso jeito e nós respeitemos esse nosso jeito, que nós sempre vamos fazer do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente se sente confortável e seguro. É isso que eu digo. Então, não dá para querer tentar imitar o professor. Ah, eu vou fazer igual o professor porque eu achei legal tal. Se não é a tua, vai fazer do teu jeito, certo? E principalmente isso no dia da prova, né? O cara passa a vida toda estudando de um jeito, aí no dia da prova quer aplicar uma regrinha que ele aprendeu com o professor que ele achou legal. Aí isso vai dar problema. Com certeza vai dar errado. Né? A prova não é feita para experimentações. Tu não vai experimentar nada. Só vai aplicar aquilo que tu já vinha fazendo antes. Então é isso que acontece em matemática. Tem essas paradas aí de o jeito de fazer, né? Ah, eu prefiro assim, eu prefiro assado. Tranquilo, beleza. 20 formas de fazer a mesma coisa. Ah? Oi? 1000 formas de fazer a mesma coisa. 1000 formas, né? E cada um se identifica com aquela que lhe parece mais adequada, mais confortável. É o sistema de pensamento, de raciocínio, como que ele construiu desde lá do ensino mais fundamental, ele criou um jeito de fazer as coisas. Então ele segue aquele padrão ali. É normal isso.
E aí nós vamos seguindo, então. Tem essa lâmina aqui, ó, bem legal, que, de certa maneira, ajuda em situações de Pitágoras, tá? Em situação de Teorema de Pitágoras, que são as ternas pitagóricas. Então, eu vou colocar aqui algumas, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 ternas. Que se tu conhece as ternas pitagóricas, tá fechado minha câmera até agora. Se tu conhece essas trincas pitagóricas, tu, de certa maneira, pode ganhar tempo, né? Tu pode aí acelerar teu processo. Tu não vai precisar aplicar todo o teorema de Pitágoras, tu consegue fazer uma antecipação de resultado, tanto para cateto quanto para hipotenusa. Então, é mais ou menos isso. E eu vou começar com a trinca pitagórica mais comum, a mais importante e a mais simples de todas, que é o 3, 4, 5. 3, 4 e 5. Nós vamos adotar que os dois valores primeiros menores são os catetos e o terceiro, a hipotenusa. Cateto 1, cateto 2, hipotenusa. Então, a gente vai adotar isso como modelo para todas as tabelinhas. Então, eu tenho o triângulo 3, 4, 5, ou seja, se o cateto é 3, o outro cateto é 4, com certeza a hipotenusa será 5. É uma decorrência. É o trio que satisfaz o Pitágoras. Não tem como tu desenhar um triângulo que tenha um lado 3, um lado 4 e um lado 5, não tem como ele não ser retângulo. E aí existe uma implicação, não é nenhuma implicação, é uma implicação dupla, que é uma equivalência. Se tu tens os lados satisfazendo o teorema de Pitágoras, o triângulo ele é retângulo. E caso o triângulo seja retângulo, os lados satisfarão o teorema de Pitágoras. Então, existe uma obrigatoriedade nos dois sentidos aí. Professor, mas por que tu colocou várias linhas aqui para baixo do 3, 4, 5? Porque 3, 4, 5 é a base, é o tipo formato irredutível, formato mais simples, é o menor triângulo com lados inteiros com essa trinca. Mas aí eu posso ir dobrando os lados, tipo agora 6, 4 vira 8 e o 5 vira 10, e aqui continua ainda atendendo Pitágoras. Se eu multiplico por 3, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15. Então, cateto 9, cateto 12, cateto 15 continua satisfazendo Pitágoras. Vezes 4, aqui, ó, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 4, 20 e assim por diante. Eu posso, por exemplo, multiplicar por 8, olha só, daqui para cá, multiplicar por 8, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 8, 32 e 5 vezes 8, 40. Casualmente, ó, foi o dobro desse aqui, ó. Então, existem essas paradas aí de proporcionalidade. E eu posso até multiplicar, sei lá, por 10, 30, 40 e 50. Então, se tu tem um triângulo, retângulo, tá? E tu identifica que, que os lados foram multiplicados pelo mesmo valor a partir dessa trinca 3, 4, 5, o terceiro lado tu consegue descobrir sem aplicação do Pitágoras. É mais ou menos isso. Tá? É como se fosse um raciocínio mentalizado a partir dessas trincas. Outra trinca que é bem comum, eu vou colocar tipo em ordem de importância ou de aparecimento. É o 5, 12 e 13. Cateto 5, cateto 12, hipotenusa 13. E aí a mesma parada, né? Eu posso dobrar, por exemplo, aqui, ó, 10, 24 e 26, continua satisfazendo Pitágoras. Eu posso triplicar 15, 12 vezes 3, 36, e 13 vezes 3, 39, e isso infinitamente. O 30, 40 e 50, tu pegou aqui a trinca pitagórica, ó, daqui para cá, e foi multiplicado por 10. Eu multipliquei tudo por 10. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. Tipo, se tu faz um triângulo assim, olha só que legal a aplicação disso. Eu tenho um triângulo, vou fazer até outro formato aqui. Tu tem um triângulo retângulo assim, sei lá, numa figura, num exercício, blá, blá, blá. Tá? E põe assim, ó, 40, põe 50 aqui na hipotenusa, põe 30 aqui nesse cateto. E aí tem que descobrir esse outro cateto. Eu posso aqui aplicar Pitágoras? Claro que sim. Mas eu percebo que esse 50, ele é o resultado de 10 vezes a hipotenusa 5. Esse 30 é 10 vezes o cateto 3.
Então, é 10 vezes o 5, 10 vezes o 3. Então, aqui tem que ser quem? 10 vezes o 4, obrigatoriamente. E esse x, então, vai valer 40. Então, é isso que dá para perceber. Esse é o jeito de aplicar, né? Vamos dizer assim. Outra trinca pitagórica, 3, 4, 5, 5, 12, 13. Uma outra bem legal é o 8, 15, 17. Também é bem comum em exercícios. 8, 15, 17, cateto 8, cateto 15, hipotenusa 17. E aí é aquela mesma situação, né? Se eu dobro aqui 16, dobro aqui 30, dobro a hipotenusa 34. Ou multiplico, sei lá, por 3, multiplico por 5. Se eu multiplicar por 5, 40. Multiplico 15 por 5, 75. E multiplico o 17 por 5, dá 50, 85. Então, aqui eu vou anotar para depois a gente não ficar, né? Depois, na hora de estudar, viajar. Quanto que foi aqui? Aqui foi vezes 5. Multipliquei todo mundo por 5. 8 vezes 5, 40. 15 vezes 5, 75. 17 vezes 5, 85. Então, nota que entre esses três valores, também o Pitágoras é satisfeito. Tá? Outra trinca, que é bem legal, 7, 24, 25. E aí, claro, né, se eu dobro 14, 48 e 50, se eu triplico 21, 72 e 75, né, triplica os três. Outra trinca, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29. 20, 21, 29. Mesma coisa aqui, ó, 40, 42, 58. Multiplica, sei lá, por 7, 140. 7 vezes 21, 147. 7 vezes 29, 140, 63, 303. Aliás, 203. Acho que é isso, né? 29 vezes 7, 140. 7 vezes 9, 63. Acho que é isso. Então, aqui, ó, foi vezes 7. Por exemplo, tá? Então, já tem aí 1, 2, 3, 4, 5 trincas. E tem uma outra trinca aqui também. As que eu decorei, as que eu sei, tá? 11, 60, 61. É a mesma parada, só vou fazer o dobro aqui. 22, 120, 122. Tá? Então, isso são trincas pitagóricas ou ternas pitagóricas. São trios onde acontece o Pitágoras. Mais ou menos isso. Tem mais algumas outras aí menores. Tem uma que era do 35 também, hipotenusa 35, não sei o que, não lembro. Mas essas aqui são as que eu lembro. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. As principais são as duas primeiras, tá? As três primeiras. E dentro das três primeiras, as principais, as duas primeiras, tá? São as... Tá? Aqui está na ordem de importância, na realidade. Muito bem. Então, aí é a parte do Teorema de Pitágoras, tá? Essa parte introdutória. Triângulo, retângulo e Teorema de Pitágoras. E agora, propriamente, é que vem a trigonometria. Então, a trigonometria no triângulo retângulo. Então, de novo, aí está aí o triângulo retângulo, com os seus vértices. Muito bem. Aqui eu tive a sorte de tê-los os mesmos, na mesma posição lá que eu fiz no início. Que bom. E aí as letras, né? Aqui, ó, vértice A, hipotenusa Azinho. Vértice B, cateto oposto Bzinho. Vértice C, cateto oposto Czinho. Muito bem. Ok. E nesse triângulo retângulo, como um ângulo aqui, ó, é 90 graus, me sobra os outros 90 para dividir entre os dois ângulos. Sabe, né, que a soma dos três ângulos em qualquer triângulo, isso em qualquer triângulo,
é 180 graus. Se um deles, para que ele seja retângulo, é 90, então 180, um deles é 90, me sobra 90 graus, que eu vou dividir entre os outros dois. Pode ser 2 de 45, pode, os catetos ficariam iguais. Pode ser um de 10 e o outro de 80, pode ser um 60, 830, pode ser um 18 e o outro 72. Né? Então, eu vou dividir os outros 90 para os outros dois ângulos. E esses outros dois ângulos são, portanto, ângulos menores que 90, obrigatoriamente. E a gente fala, então, que eles são os ângulos agudos do triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que é o que caracteriza o triângulo retângulo, e os outros dois ângulos são ângulos menores que 90 obrigatoriamente, que são os ângulos agudos. Deixa eu pintar tudo aqui, acho que vai ficar melhor. Aqui tem um ângulo agudo e aqui tem um outro ângulo agudo. Ok. Esse ângulo aqui, eu vou chamá-lo alfa. Olha que feio. Melhorou um pouquinho. Aqui alfa a gente faz tipo um infinito, mas não é, não. Aí, mais ou menos, melhorou. Aqui o ângulo alfa e aqui um ângulo beta ou teta, enfim. Beleza. São os ângulos agudos. Uma coisa que é legal assim, ó. Sempre o cateto que é oposto ao ângulo maior, ele é o cateto maior. E oposto ao ângulo menor é o cateto menor. Então, tipo assim, ó, eu percebo que de forma intuitiva mesmo, né, de observação, o C, ele me parece visualmente maior que o B. O C é mais comprido que o B. Então, significa que esse ângulo beta, ele é maior que o ângulo alfa. Então, sempre existe essa relação que o cateto maior se opõe ao ângulo maior e o cateto menor se opõe ao ângulo menor. Isso sempre acontece. Ok. Bom, então aí eu tenho o triângulo, já tenho os lados definidos, tenho os ângulos definidos, e aí eu vou para as três relações trigonométricas básicas, ou as três razões trigonométricas. Então, são chamadas de razões trigonométricas. Aí tu lembra lá, algumas aulas atrás, a gente falou sobre razão entre grandezas. Razão entre coisas é uma coisa em cima da outra, uma comparação entre elas. Então, quando eu falo razão, o seno é uma razão, é uma coisa em cima e uma coisa embaixo. Por isso que já tem aqui esse traço de razão aí. E o seno, ele é a razão entre quem e quem. O seno de um certo ângulo é igual ao cateto oposto a esse ângulo referido em relação à hipotenusa. Então, é a razão do cateto oposto com a hipotenusa. Isso é seno. Então, isso é fixo, é sempre, é forever. Seno é sempre cateto oposto com hipotenusa. E o cosseno também é uma razão, também é uma razão com a hipotenusa. Então, aqui embaixo eu já vou garantir a hipotenusa, só que é do cateto adjacente agora. Do cateto adjacente. Em relação à hipotenusa. E a tangente é uma relação entre catetos. Daí não entra aqui a hipotenusa. É cateto com cateto. É cateto oposto com cateto adjacente. Ok. E aí aqui surge uma espécie de dúvida, né? Ou de uma coisa nova. Porque a gente já viu o que é o cateto. B e C são catetos. Mas agora surgiu que um é oposto, o outro é adjacente, um é adjacente, o outro é oposto. Qual cateto que é adjacente, qual que é oposto? Depende. Um mesmo cateto, ele pode ser tanto oposto quanto adjacente. O mesmo cateto, tipo esse cateto B aqui, ó. Esse cateto, ele pode ser oposto, ele pode ser adjacente. O que vai definir é o ângulo referência.
Se eu me refiro a esse ângulo alfa, por exemplo, o B, que é um cateto, ele é o cateto oposto a alfa, contrário ao ângulo alfa. E o C é o cateto adjacente, porque está ao lado do alfa. A palavra adjacente significa estar ao lado, né? Adjacências, quando fala assim, deu uma chuvarada, não sei o quê, inundou Cachoeirinha, Alvorada e adjacências. Quer dizer, Cachoeirinha, Alvorada e as cidades que estão próximas, né? Não foi em Tramandaí, nem em Camaquã, nem em Palmeira das Missões, não. Adjacências são cidades próximas, Gravataí, Viamão, Porto Alegre, Canoas, de repente, então são as cidades das adjacências. Então, adjacência significa o quê? Próximo, ao lado, vizinho. Então, o cateto adjacente ao ângulo é o cateto que está do lado do ângulo. E o cateto oposto é o que está na frente, está contrário, está oposto ao ângulo. Então, o cateto oposto adjacente depende do ângulo ao qual eu me referencio, ou qual o ângulo que está me servindo de referência. Muito bem. E aí, então, nós vamos preencher aqui. Eu tenho mais, pelo tempo do Zoom, eu tenho mais 8. Então, dá tempo. Se eu pensar aqui, ó, no ângulo alfa, então, eu só vou pensar aqui, ó, no ângulo alfa. Esquece o ângulo beta. Só pensando no ângulo alfa. Eu posso fazer aqui o seno do alfa. Bom, aí lembra que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Isso aqui é a fórmula, é fixo. Posso fazer o cosseno do alfa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E posso também pensar na tangente do alfa. Que é cateto oposto dividido por cateto adjacente. E agora eu faço o quê? Agora eu substituo. Eu venho para cá e penso, ó, cateto oposto a alfa. Cateto oposto a alfa é o B. Sobre a hipotenusa é o A. B sobre A. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente a alfa, lembra adjacente ao lado? É o cateto que está do lado. Mas o A também está do lado. Mas o A é hipotenusa, né? Então não vai ser cateto. Então o cateto que está do lado é o cateto C. Então aqui eu tenho C sobre a hipotenusa A. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente de alfa, cateto oposto a alfa, que é o B, sobre cateto adjacente a alfa, que é o C. Então, isso aqui é como se fossem formulinhas, né? Para esse triângulo específico, aí, esse triângulo com essas referências de lado. E o mesmo pode ser feito para o outro ângulo, o ângulo beta. Então, agora eu vou levar em conta o ângulo beta. E, de novo, pensar no seno de beta, no cosseno de beta e na tangente de beta. Lembra que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, não vai mudar isso. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto, divide pelo cateto adjacente. Faço aqui as substituições, está muito rápido? Como é que tá aí? Então, senhor, tá de boa. Vou mais um café aqui, espero que eu não vire. Esse aí eu decorei como Socatoa. Socatoa. Falar? Socatoa. Socatoa. Uhum. Eu uso só o H cagatoa, que fica mais, como chama? Fica mais, tem uma palavra para isso. Agora não vai vir. Não, fica mais, não vou lembrar.
Mais chique, é sobre isso. Na realidade do Matheus que é mais chique, né? O meu fica só o É H, mais completinho. fica só o H cagatoa, quer dizer, cagatoa. Fica a coisa... como é que chama quando tu usa assim essas coisas mais pesadas? Me ajuda aí, Matheus. Fica... tem uma palavra para isso. Baixo calão. Quase isso. Eu vou lembrar. Depois eu lembro. Tem alguém me ajudando aqui? Deixa eu ver. É o socatoa, o famoso socatoa. Do soro é mais pesado, é mais pesado. Fica quase, não é palavra obsceno, é quase isso, quase obsceno, mas não chega a ser obsceno. É uma outra palavra. Não vou lembrar agora. Mas assim, ó, então só o H cagatoa. Cosseno adjacente, hipotenusa, tangente, oposto adjacente. Uhum. O que o Matheus está colocando, deixa eu colocar aqui a minha caneta vermelha. É macete, gente. Macete. Oi? É macete. É um macete, é. Porque como é uma fórmula, né? Então não tem porquê, não tem um aspecto resolutivo envolvido. Então, não tem nada demais. Eu botei errado aqui. O cavalo. É aqui, ó. Cateto oposto a beta. É o Czinho, olha só, o ângulo está lá em cima, o oposto agora é o Czinho. Sobre a hipotenusa que é o A. Aí tu observa que o A hipotenusa, ele nasceu hipotenusa, ele vai ser sempre hipotenusa. Tu troca de ângulo, mas a hipotenusa continua sendo a mesma. Então aqui eu tenho C sobre A para o seno. Para o cosseno, cateto adjacente ao ângulo, ó, é o Bzinho agora que está do lado. B sobre A, que é a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Oposto ao ângulo beta é o C, Czinho. E o cateto adjacente é o Bzinho. Então é isso aqui. No próximo encontro, nós vamos relacionar coincidências aqui, ó. Por exemplo, ó, o cosseno de alfa resultou a mesma coisa que o seno de beta. C sobre A, C sobre A. O seno de alfa resultou o mesmo que o cosseno de beta. B sobre A, B sobre A. E as tangentes aqui, se tu observá-las, ficaram invertidas. B sobre C e C sobre B. Então, nós vamos analisar essas relações. Como é que eu posso matematizar isso? Como é que eu posso criar uma regrinha, uma lei para isso? É o próximo encontro. Então, a gente vai definir aqui, ó, que o alfa mais beta, eles somam 90 graus, né? Eles são complementares. A gente vai discutir isso no próximo encontro. E quando eles têm essa soma de 90 graus, acontece essa particularidade dessas equivalências, dessas igualdades aí. Eu vou até apagar isso aqui para fazer no próximo encontro. E para encerrar, o que o Matheus estava colocando é isso aqui, ó. Só toa. Que eu leio só o H cagatoas. O H é o nome de um cachorro, só o H cagatoa, é um cagão. E como é que é esse negócio de só o H cagatoa? Isso aqui é seno, isso aqui é cosseno, isso aqui é tangente. Cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aqui, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente para fechar o toa. Só o H cagatoa. Então, essa é... Todo mundo, né? Aprende isso, todo mundo vê isso em trigonometria, essa regrinha aí de só catoa, só H cagatoa.